Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Fala, Calão. Bom dia. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, hoje vocês podem ver que nós estamos aqui em dois, não estamos em trio, conforme a gente sempre está, né? Dos três mosqueteiros. O Fabinho teve um problema pessoal e hoje não vai poder participar aí conosco, tá bom? Mas, antes de nós fazermos a abertura, vamos dar alguns recados importantes aí para vocês. Em primeiro lugar, os tarefeiros estão atendendo com todo o cuidado, respeitando toda a parte de distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo como manda o figurino. Parece que está saindo aí as vacinas, né? Graças a Deus está saindo e vai dar tudo certo. Essa fase vai passar, daqui a pouco estamos todos juntos lá. Para poder receber os atendimentos, para poder ser atendido nos tarefeiros, você tem que marcar, você tem que agendar. Então, liga lá para os tarefeiros, agenda, não tem problema nenhum. Tem também os tratamentos à distância, dá para poder ser tratado, dá para poder ser bem encaminhado e cuidado, vamos chamar assim. Então, o telefone é 2605-6865, 2606-6220. Então, podem ligar, agendar os tratamentos que vocês necessitarem, tá bom? Então, vamos fazer o nosso bate-papo. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, nosso Mestre Jesus, porque quando tem duas ou mais pessoas, nosso Mestre Jesus está com a gente. Vamos pedindo licença para você, vamos pedindo licença para os vossos mentores, anjos da guarda, vossos protetores das vossas casas, para que possamos adentrar com esse nosso vídeo, com essa nossa voz, possamos adentrar em vosso lar, em vossa casa, emanando energia boa, emanando energia positiva, passando coisas boas para você e para a sua família também. Então, vamos humildemente elevando nosso pensamento ao Pai, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e vamos pedindo licença a todos os vossos protetores, vossos guardiões, e também com a licença do Dr. Antônio, como mentor espiritual aqui da nossa casa, para que possamos dar por aberto mais esse nosso bate-papo do sábado de manhã de apometria e desobsessão. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Pessoal, hoje nós falamos na semana passada que nós começamos o ano de 2021, e se nós não fizéssemos nada diferente, ia continuar a mesma coisa. Mas nós falamos de alegria, de felicidade, de confiança, de fé naquilo que você precisa fazer. Nas outras semanas falamos do nosso amigo Mestre Jesus, né? Eu sempre falo que ele é o nosso irmão maior, que está aqui para nos ajudar, que está aqui para nos encaminhar, que é o governador do nosso planeta, espiritualmente falando. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto, um assunto bastante simples, né? Que se chama irritabilidade. O que te causa irritações? Você é muito irritado? Pense um pouquinho. Você se irrita facilmente? Você é muito nervoso, né? Então, como é que você lida com essas coisas? Como é que você lida com as pessoas que te irritam? Como é que você lida com as situações que te irritam? Como é que você lida com a situação que você mesmo se irrita contigo mesmo? Então, como é que você lida com tudo isso? Como é que você trabalha tudo isso? E aí, eu sei que tem um item aqui no Evangelho, que nós vamos estar lendo para vocês, tem um item que é o capítulo 9 do Evangelho, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Temos que ser brandos e pacíficos. E dentro desse capítulo tem um item que chama a cólera, por isso que nós estamos falando aí da irritabilidade, aquilo que te irrita. Então, a cólera é alguma coisa que te deixa nervoso, que te deixa irritado, que você xinga, você faz, você quebra, você faz o que tem que ser feito e você fecha o tempo, você sai do seu centro, né? Você sai do seu equilíbrio, você desequilibra. Quantas vezes nós temos situações que tem uma novela que falava: quando eu me espalho, ninguém me junta. Vira e mexe, eu falo assim: quando eu me espalho, ninguém me junta. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Às vezes a pessoa muito calma, quando ela se irrita, olha, o negócio fica difícil. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa calma, mas quando algo me irrita muito, nossa senhora, ou quando passa daquele limite, ou quando a gente sai do prumo, aí o negócio fica complicado. Então, por isso que nós devemos estar sempre ligados a Deus, ligados ao Pai, para podermos estar sempre em equilíbrio, para podermos estar sempre no prumo. E qual a forma de nós não nos irritarmos, né? Tem várias formas. Às vezes, quem faz meditação sempre fala o seguinte: respira lentamente, né? Então,
respira pelo nariz e solta pelo nariz, respira contando até 3, 4, solta contando até 5, 6. Você consegue controlar a sua respiração, você baixa seu batimento cardíaco, aí você se acalma. Porque quando você está irritado, quantas decisões erradas nós tomamos, ou quantas coisas nós atravessamos, ou colocamos os pés pelas mãos porque nós estamos irritados. Imagine no trânsito, uma fechada que a pessoa dá. Eu já vi vários casos, já ouvi vários casos de amigos, casos próprios meus. No trânsito eu sou bem tranquilo, mas pode ter situações no trânsito que a pessoa te fecha, você fica irritado, tem gente que segue o outro para poder xingar, falar. E eu já vi casos que a pessoa já deu tiro, já ocasionou acidentes, ocasionou morte por causa de uma irritação, por causa de uma irritabilidade. Então, olha como é complicado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa irritabilidade, com essa cólera. Às vezes, dentro de casa, você acaba indo até para agressão porque você não se controlou. E olha que, às vezes, dependendo da situação, a pessoa chega à agressão porque ela irrita, às vezes ela xinga, fala. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa irritação. Como que nós estamos controlando tudo isso? Obviamente, não somos perfeitos, né? Nem sempre nós vamos ser tranquilinhos, brandos, pacíficos, mas quando você percebe que você está passando desse ponto de equilíbrio, respira e solta, respira e solta. Às vezes é melhor não falar nada, esperar um pouquinho para depois resolver a situação. Agora, o que ocasiona tudo isso? O que pode ocasionar essa irritabilidade? De repente, você acha que está certo. E quando você acha que está certo, fica complicado a outra pessoa falar que você está errado. Tem uma frase que diz o seguinte, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Dependendo da situação, é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes a pessoa quer ter razão, deixa o orgulho sobrepor, e quando você deixa o orgulho sobrepor, você achar que está certo e o outro está errado, a pessoa pode argumentar o que quiser. Se você acha que aquilo é pedra, e na verdade não é pedra, é pau, você vai achar que é pedra, é pedra, é pedra, o outro pode provar com A mais B que é pau, mas você não vai aceitar. Por quê? Porque às vezes você deixou seu orgulho, te cegou, a gente fala, o orgulho cega as pessoas, né? Então, quando cega, você faz coisas que você nem imagina. E depois você pode se arrepender amargamente por isso. Então, a irritabilidade tem que se tomar esse cuidado, porque às vezes você vai fazer coisas que amanhã depois você vai se arrepender pelo resto da vida. Então, pense muito antes de se irritar. Pense muito antes de chutar o pau da barraca. Pense muito antes de deixar esse desequilíbrio tomar conta. Porque às vezes você vai fazer coisas de tal forma que depois não tem jeito de consertar. E aí já passou. E aí fica difícil. Eu vou ler um trecho do Evangelho aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de uma situação. Isso lá no item da cólera, né? Está aqui assim, ó. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima, ou seja, você é a primeira vítima, porque vai te deixar em desequilíbrio, vai te trazer doenças diversas, não só por físico, como doenças psicológicas, né? Aí fala assim, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam, porque quando você fica encolerizado, fica irritado, você vai tornar infeliz as pessoas que estão à sua volta. E aí, quem são as pessoas que estão à sua volta? Sua família, sua esposa, seu esposo, seus pais, seus avós, seus filhos. Olha que complicado, seus amigos. Quantas vezes, às vezes, numa festa, eu já vi situações, tá numa festa, às vezes o pau quebrou na festa por causa de uma situação que, de repente, não valia a pena. Ou, de repente, por causa de um ciúmes, ou, de repente, por causa de uma situação que a pessoa já não gostava da outra, aquele irritou, já quis discutir, já empurrou, aí estragou a festa inteira, estragou aquele negócio, aquele ambiente que estava gostoso, porque você se irritou. Olha como é complicado. Aí fala assim, se torne feliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. Se você tem coração, você não terá remorso de fazer sofrer aqueles que mais o ama. E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida, que eu acabei de falar agora. De repente, você toma situações, ou faz situações, ou toma uma atitude que você vai se arrepender pelo resto da vida. E às vezes, não vai conseguir ter conserto. Então, pense um pouquinho nisso. Então, pense naquilo. O que te causa irritações? E aí, eu entendo que isso é um exercício ao longo da nossa vida. Nós vamos aprendendo isso ao longo da vida.
Eu estava até conversando com o Carlos, antes de a gente fazer a nossa palestra, de algumas situações coléricas que eu tive quando mais moço. Eu achava que pau é pau, pedra é pedra, tinha que ser assim, assim, assado. E eu falei, nossa, graças a Deus não cometi nenhuma situação que eu pudesse me arrepender depois, mas poderia ter me prejudicado em muito. Né? Então, a gente, ao longo da vida, nós vamos aprendendo a lidar com cada situação. Cada situação nós vamos acumulando experiência, e as coisas vão te irritando menos. Por isso que tem uma situação que me veio agora na mente, te falei, veio agora na mente, né? A gente fala, os nossos amigos da luz sempre estão nos entendendo coisas boas. O Francisco Xavier, Chico Xavier, numa das entrevistas, não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, ele chegou e falou o seguinte, perguntaram para ele, você tem raiva das pessoas? Você sempre perdoa as pessoas? Ele falou, não. Aí a pessoa falou assim, não, como não perdoa? Eu não perdoo porque eu não tenho raiva. Como que eu vou ter raiva da pessoa? Se eu não tenho raiva, se eu não me irrito, eu não estou com mágoa, não estou magoado com a pessoa, então eu não tenho que perdoar. Mas ele era fora da curva, né? Vamos chamar assim, totalmente fora da curva. É um ser de luz que veio aí para nos ajudar e mostrar aí também o caminho. Então, tem algumas coisas que são muito interessantes, e até umas frases do Dr. Antônio, onde ele fala que, às vezes, tem pessoas que estão ao nosso redor que nos irritam, às vezes que ficam nos cutucando, que ficam lá, às vezes, enchendo um pouquinho o saco nosso, mas isso, às vezes, na empresa, na própria família, em determinadas situações, mas por quê? Essas pessoas, elas também podem ser pessoas abençoadas, que estão ali para nos ajudar a trabalhar a nossa misericórdia, a trabalhar a nossa paciência. Às vezes a pessoa é daquele jeito. Então você tem que aprender a respeitar o jeito daquela pessoa, aprender a respeitar a forma daquela pessoa pensar, o jeito daquela pessoa ser. A partir do momento que nós fazemos isso, aquilo deixa de nos irritar. Olha que interessante. Aquilo a gente deixa de nos irritar. Outra coisa interessante também, importante, é o quê? Muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Às vezes, nós temos inteligência, nós somos pessoas atentas, pessoas inteligentes, pessoas esforçadas, e por ter tudo isso, a gente, às vezes, deixa o orgulho aumentar, deixa o ego aumentar um pouquinho, a gente se acha o dono da verdade. E não é bem assim. E tem determinadas situações que nós não sabemos viver ou lidar com isso. Por quê? Porque nós estamos tanto ocupados com determinadas coisas, com a profissão, com uma série de coisas, preocupados com uma série de outras coisas, e não olhamos para dentro de nós. E aí a gente deixa a soberba, às vezes deixa o orgulho, às vezes deixa tudo isso tomar conta e a gente não percebe que isso está nos prejudicando. Então a gente tem que, às vezes, baixar um pouquinho a bolinha, às vezes a vida vem e ensina algumas coisas, às vezes a vida mostra algumas situações que você para e pensa, opa, realmente isso que eu estou fazendo não está legal. Então, vamos ser brandos e pacíficos, por favor? Né, Calão? Vamos ser brandos e pacíficos? Então, vamos deixar a irritação de lado. O que nos causa essa irritação? Vamos olhar para dentro de nós e trabalhar isso. Se for alguém, se for alguma pessoa, respeite o jeito dela. Se for alguma situação, de repente, fica longe da situação, ou, de repente, olhar para a situação e falar, pô, isso está me afetando? O que isso me prejudica ou não me prejudica? Por que estou dando tanto valor a isso? Né, Calão? O que você acha disso tudo? E aí, meu amigo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Espero que tenham aí passado bem. Já foi uma semana do ano de 2021. Aí, ó. Não chegava, já chegou e já passou uma semana. Né? Passa rápido. Passa rápido, passa rápido. Bom, falar de irritação, né? Eu acho que não tem como a gente falar disso, e o texto que você colocou do Evangelho, ele é muito bom porque ele pega a irritação numa face dela muito complexa, que é a cólera, né? Que é aquela coisa que te cega, é aquela coisa que te faz sair, que você falou do prumo, né? Ficar irreconhecível, né? E ele vai num ponto bem complexo. Mas eu vou puxar um pouco a coisa para a nossa história, né? Nós falamos muito ano passado que estamos aí para adentrar num período de mundo de regeneração, mas ainda estamos no quê? No mundo de provas e expiações. E essa irritabilidade, essas pessoas que você colocou, às vezes no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa casa, eles são as grandes molas propulsoras. Pô, Carlos, mas mola propulsora da sua irritação? Não, do meu teste. Porque o meu teste é passar e aprender isso. Vamos puxar a nossa evolução, né?
já tivemos algumas, já falamos bastante disso, algumas encarnações, já fomos de mundos primitivos, e no mundo primitivo, não dizendo que você era primitivo na sua adolescência ou na sua juventude, Maurício, você ainda é jovem, né? Mas no mundo primitivo, tinha que ser pau, pau, pedra, pedra. Porque ou você matava ou você morria. Ou você sobrevivia sendo bruto, né? Ou você perecia. Mas nós já evoluímos. Nós já aprendemos. Só que nós voltamos, né, na grande roda de Sansara, das reencarnações, nós vamos voltando. E o pior, ou melhor, voltamos com o véu do esquecimento. Então, numa situação de uma outra vida, que você já foi abrupto, que você já foi irritado, e que você perdeu o termo e fez algo, como você falou, que às vezes nem a vida inteira resolve. Você precisa de mais de uma encarnação, porque você tomou aquela ação com cólera, irritado. E como você foi muito feliz, essa cólera, essa irritação, ela só existe de verdade quando o ego é maior. Né? Então, é o meu ego, é a minha prevalência, é a minha vontade que tem que ser realizada. Então, além de tudo, você vem para esse teste, para essa prova, e você perde grande parte da noção que você teve do que já aconteceu. Então, é como se você fosse fazer o teste de novo, não do zero, mas para que você passe realmente. Então, não adianta. Você pede paciência, Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar alguma coisa para te irritar, para você desenvolver paciência. Você pede força, Ele vai te fazer franzino e te dar trabalho para você criar força. Porque prova, expiação, evolução e aprendizado é isso, não é cair do céu. É o trabalho. As leis divinas estão aí, a lei do trabalho e outras mais. Você vai ter que trabalhar para entender, você vai ter que evoluir para entender. E aí vem a questão, eu anotei uma série de coisas aqui, a questão da lembrança que você não tem, do arrependimento, do grande teste. Então, às vezes, o que você passa a vida inteira maldizendo, e que você falou, né? Volta a pessoa de novo a mesma. Às vezes você fala, pô, já estava quase lá, eu já tinha passado por esse trauma. Aí vem a mesma pessoa e toca na ferida e parece que você esquece de tudo. Essa pessoa que você passa a vida inteira maldizendo, talvez seja ela a maior bênção que você tem na sua vida. Porque é ela que vai de novo te colocar de frente a frente com o teu fantasma, que você finge que aprendeu, que você finge que está tudo bem, que você finge que alcançou a mansuetude, mas na verdade não. E na hora que volta a mesma coisa, é o mesmo velho e bom Carlão, que sai batendo e não... aprendeu mais ou menos, até a página 2, né? Então, esses grandes testes da vida, essas grandes pessoas, eles falam, pô, esse estrupício está na minha vida, ele está lá para você vencer, mas não é para você vencer ele, não. É para você vencer a tua reação à ação dele. Porque essa é a grande vitória. A vitória não é você mudar alguém. Primeiro porque você não vai conseguir fazer isso. A grande vitória é você mudar a tua reação àquela ação. Como você falou, né? A vida traz, e se a gente comparar a vida, a nossa evolução, a nossa juventude, a nossa infância também é isso. Né? A nossa infância lá no mundo primitivo enquanto espírito, e o doutor Antônio ainda fala que ainda somos crianças, né? Quanto não há por percorrer, vive puxando nossa orelhinha, né? E talvez precisasse puxar mais, né? Na nossa infância espiritual, tinha que resolver as coisas dessa forma. Mas nós vamos evoluindo e vamos aprendendo. E aí é o que você falou, as suas soluções hoje para as mesmas coisas não são as mesmas do passado. Né? Como você falou, a gente falava, a pessoa vê às vezes, o Carlos é calmo, não sei o quê. Cara, tem uma fera aqui enjaulada e controlada. E é uma briga todo dia para manter ela lá. Mas é disso que se trata. Né?
Essa é a grande vitória desses testes, porque ele vem, e eu me lembrei quando você falava, né, dos meus primeiros conhecimentos, das minhas primeiras reuniões espíritas, lá há muito tempo atrás, né, e nós fazíamos reuniões e havia algumas manifestações de entidades, de espíritos. Eu não vou me esquecer nunca de uma. Vieram vários tapas com luva de pelica, mas teve uma que ele virou e olhou no fundo dos meus olhos e falou: para umas coisas tem tanta paciência e para outras tão pouca. Tá aí, cara, tá aí. E é para essas que eu tenho tão pouca que vêm os testes. São essas que nós temos a vida e várias vidas, essa escola da vida, para passar nesses testes. Para realmente, e de novo, não é a pessoa que vai ter que mudar o comportamento dela, é você que vai ter que mudar a tua percepção em relação a isso. E se a gente lembrar ainda mais os grandes valores divinos, e se a gente for de verdade um pouquinho espírita e acreditar que a vida é muito mais do que essa passagem terrena, aí nós precisamos muito mais nos policiar. Porque se a gente imaginar que aqui é uma escola, temos que aprender, não é que não tem valor, mas que isso tudo é um aprendizado e que a verdade não é nada disso, que isso é só uma ilusão da matéria, essas coisas têm que ter menos valor ainda, Maurício. O meu ego, o meu orgulho, a minha vontade, né? Se a gente de verdade absorver esse ensinamento, que acredito que Chico já tinha absorvido muito mais do que nós, quando ele fala, pô, eu vou perdoar ele do quê? Porque se eu não tenho raiva? Porque ele tinha, né? Muitas vezes nós estamos assim, e não pode. Se a gente enxergar essa figura de verdade, essa eternidade que a gente vive falando, e encarnar ela, essas coisas ficam muito pequenas. Como a gente tem várias e várias, não precisa muito, às vezes a gente dá importância a tanta coisa, e aí você adoece e vai para a cama, e você começa a olhar e falar, meu Deus do céu, aonde eu estava pondo os meus valores? Por que que isto me irritava? Eu tenho que ficar irritado porque hoje eu estou com uma doença muito complicada, porque hoje eu estou passando uma coisa que é realmente importante, né? Briguei tanto tempo por isso. E aí, né, a gente falou de simbolismo na virada do ano, tudo. Eu me lembro de uma passagem que é daquele livro, daquele filme Cruzada, que eu gosto, eu revejo muito, que quando o Balen ele perde Jerusalém, né, e o Saladino ganha, ele pergunta, né, o que vale Jerusalém? Aí o Saladino vira e para ele fala nada. Aí ele caminha um pouco, vira de novo para ele e fala tudo. Essa questão é complexa demais, porque depende do que você quer pôr dentro desse pote, né? De novo, a gente vê pessoas às vezes, e essa pandemia mostrou, né? Morreu o que tinha tudo materialmente e o que não tinha nada materialmente. Pessoas com fortunas padeceram do mesmo jeito que outros que não. Então a gente tem que colocar isso nessa balança, nesse aprendizado. Agora, qual a grande diferença das pessoas, o que elas levaram, a eternidade, o aprendizado? Porque se você passa no mesmo problema e não aprende nada, os dois vão ser enterrados e essa vida vai acabar. Só que o que cada um aprendeu e levou para lá, essa vai ser a grande diferença. E se a gente entender isso, nós vamos valorizar mais o processo do que o fim. Porque o doutor Antônio vive, nós somos fadados à felicidade. Só que essa felicidade ela se alcança através do processo. E se eu não aproveitar o processo, eu não vou me modificar. Eu não vou entender essa grande verdade. E pode gerar uma das coisas mais complexas que existem
tanto no ser humano encarnado quanto no espírito desencarnado, que se chama arrependimento. Cara, e isso é muito difícil, porque isso se leva além túmulo. E isso fica num lugar que é inatingível, que se chama passado. Porque o Chico já dizia, o Emmanuel disse, não dá para refazer, mas dá para começar de novo. E quando você entra na seara de se arrepender, você se molesta, porque é impossível você voltar lá e fazer de novo. É o que você falou, você tocou nisso de uma outra forma, né? Então, cuidemos disso, dessas verdades. Vamos parar de fazer isso e vamos olhar mais aberto, para que a gente não caia na difícil seara do arrependimento, porque ele é um grilhão que aprisiona e a gente vê pessoas encarnadas, espíritos desencarnados presos nesse sentimento de uma forma muito ruim, porque não tem jeito. Você não refaz. E é uma prisão que não tem chave, a não ser o perdão. Que aí é como se você passasse tudo a limpo. Então, essa questão da irritabilidade, dos testes de aprendizado, elas nos levam a coisas muito complexas. Mas, por outro lado, temos a eternidade para aprender, para nos superarmos, para entendermos o papel real que nós temos e como nós resolvemos essas coisas, de que maneira. Eu falo sempre na palestra lá, né? Poxa, nós viemos já com algumas sacolas. Então vamos usar essa vida para esvaziá-las e não para enchê-las com mais coisas, né? Com mais coisas que a gente muda. E nós estamos mudando. E quando a gente olha, é o que eu falei, não é mais a mesma coisa. Você não dá mais o mesmo valor. Você não dá mais a mesma situação. Então, isso que você falou é muito importante, né? Da meditação. Você tocou num ponto importante, né? Procurar respirar, entender, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no sapato do outro, que às vezes o sapato do outro é bonito, mas está apertando o pé dele. E você não está sentindo, você está achando só que é bonito. E de repente é bonito mesmo. Mas de repente é um número menor e o cara não tinha outro. E está lá bonitão, mas apertando o dedo dele. E aí? Como é que você vai resolver essas questões? Então, pessoal, queria deixar essa mensagem. Sim, uma grande escola da vida. Pararmos e abençoarmos aquelas pessoas que nos fazem melhorar, que nos fazem enfrentar, porque a gente acha que está enfrentando os outros. Não, você está enfrentando você, a sua capacidade de tolerância, a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de caridade, de misericórdia que você tocou. Esses são os testes. A gente vive achando que está brigando, que está duelando. Houveram tempos assim, né? Mas eles não são mais assim. O duelo é contigo. O duelo é de melhoria. O duelo é de seguir as leis divinas, de encontrar essa felicidade, de encontrar essa paz de espírito, que não é indiferença, que não é acomodação. Não misturem. Às vezes nós criamos estereótipos e eles são ruins, porque a gente cria selos, fachadas, e muitas vezes as pessoas mudaram e a gente não dá a chance. Quantas vezes a gente não faz isso julgando? Ah, nem vou ouvir porque já sei o que aquele ali vai falar e já sei o que ele quer. E parafraseando quando Cristo falou que quantas vezes deve perdoar, ela serve também para ouvir de novo. Dá a chance daquela pessoa que você já prejulgou e já condenou fazer diferente. Porque ela tem o mesmo direito que você tem de mudar. Ela tem o mesmo direito que você tem de se melhorar. Então, às vezes, a gente cria esses estereótipos. Não vai falar, ali daquele mato não sai coelho. De repente, começou a sair. Né? E por méritos próprios. Então, que a gente traga isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, como você falou, familiares, de trabalho, no nosso círculo social.
que a gente pare de olhar e de cobrar e de querer, né? Porque a gente transfere isso, é uma transferência. Muitas vezes você está cobrando no outro o que você queria fazer e às vezes não conseguiu, mas quer que ele faça. Então, pessoal, primeira semana do ano, espero que vocês tenham tido aí um ano, uma semana boa. Como o Maurício disse, temos boas notícias vindo, tem que continuar se cuidando, as coisas não terminaram, mas tá aí. E não deixe essas coisas te irritar, né? Entenda, tolere, pratique. Isso é uma coisa que depende de prática, como tudo na nossa vida, né? Todas as coisas. Se você não praticar, a prática leva à perfeição, já tem esse ditado, não é verdade? Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Tolerem mais, entendam mais, percebam mais, porque se a gente pisar num negócio chamado arrependimento, é muito difícil, é muito complicado. E a maioria das pessoas com depressão, com uma série de doenças psíquicas, tem muito pés em arrependimento, seja dessa vida ou de outra. Né, Maurício? O negócio é tenso. Então, gente, sejam mansos e pacíficos, como já diz aqui o Evangelho, né? E assim, vamos ser testados várias vezes. O que ela falou, a vida é uma escola. E a escola, você faz o curso, faz as aulas, aí tem algumas lições, depois tem a prova. Será que você passou mesmo? Então, eu também gosto sempre de comparar a vida com uma escola. E estamos nessa escola da vida. Não só eu, como outras pessoas falam também, escola da vida, né? O Mário Sérgio Cortella que fala, né? Escola da vida. Então, assim, vamos dar uma refletida, vamos pensar. Obviamente, ninguém aqui está dizendo para vocês virarem santos. Não, não é isso. Mas vamos nos vigiar, vamos olhar para dentro de nós, e o que o canal falou. O maior vencedor somos nós mesmos. Nós não estamos vencendo outros, sim vencendo a nós próprios. E quando chega na parte do arrependimento, é complicado. Aí só o perdão que vai curar tudo isso. Aí você vai ter que se perdoar, e a pessoa que você, por um acaso, fez alguma coisa, seja lá o que for, vai ter que te perdoar. Mas, acima de tudo, você vai ter que se perdoar também. Olha como o negócio cresce, como o negócio fica gigante. Então, é isso. Então, essa é a mensagem que nós deixamos para vocês. Sejam mansos e pacíficos e procure olhar qual é a causa, o que te causa irritações. Olhe isso. E aí, será que vale a pena você se irritar tanto por causa daquilo? A partir do momento que você consegue identificar isso, já começa a melhorar. E pense, não é que aquela coisa está começando a pegar fogo, irritando? Respira e solta. Respire só para você tomar uma melhor decisão. Senão a gente acaba tomando decisões abruptas e colocando os pés pelas mãos. Tá? Reflita um pouquinho sobre isso. Tá legal? Olhem mais para dentro de cada um de nós, para dentro de cada um de vocês. Tá legal? Então, aguardem aí que daqui a pouco chega a nossa mensagem para vocês, tá bom? Tenham aí um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa, e não deixe de curtir. Dá a sua curtida lá no nosso canal, vamos fazer o nosso canal bombar, tá legal? Verdade. Isso aí, gente. Maurício. Fique com Deus. Se não dá para virar santo, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar. E melhorar hoje, não é amanhã, não. Exatamente, melhorar hoje. Isso mesmo, canal. É isso aí. Tchau, pessoal. Ficam com Deus. Um abraço. Tchau. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.